Paz do Senhor, pessoal, estamos aí com a lição de escola dominical, classe juvenis e lição de número 7 agora. Já agradeço a todos vocês aí que estão curtindo, deram um like lá na última aula, curtindo o meu canal também. Obrigado aí, Juninho, Espírito Santo, dependentes de Cristo. Então começamos com a lição de número 7 e ela fala aqui do louvor e adoração. Um dever de todos. Já começa a lição aqui no livro de Salmos, Salmos de número 150, versículo de número 6, que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, esse salmo já nos chamando a atenção aqui do dever de todos nós que temos fôlego de vida de louvarmos a Deus. Então já nos chamando a atenção aqui o Salmo de número 150. E o objetivo dessa lição aí, professor que está me ouvindo, os diferentes tipos de louvores congregacionais, a sua importância para o culto a Deus e mostrar o valor da existência da igreja local para o louvor coletivo a Deus. E tem alguns textos aqui da leitura diária, que nós não vamos ler agora, mas vamos ler dentro da lição, no decorrer da lição. Sintetizando. A função do culto é o de prestar a Deus o louvor e a adoração que lhe são devidos. Portanto, nada mais lógico que o louvor seja algo importante dentro do culto. Então o louvor é algo para adorar a Deus. O louvor é importantíssimo dentro do culto. É importantíssimo. O início do louvor, ele prepara todo aquele ambiente para a pregação. Eu que sempre tenho pregado a palavra do Senhor em muitos lugares aí. E tem preparado o ambiente, o louvor. Então nós sentimos quando é um louvor, assim, uma adoração. Não é apenas cantado, mas é louvado, adorado. Né? Você já aprendeu a lição sobre louvor e adoração. Mas é muito importante. Por isso, nesta lição, estudaremos as várias formas disponíveis de louvar a Deus no culto de nossas igrejas. Também estudaremos o que deve ser evitado, a fim de que o louvor não venha a se desviar do seu propósito único de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Por que fala aqui, já sintetizando, já vou até me adiantar aqui na lição, por que fala do propósito, para não vir desviar do propósito? Por quê? Porque muitas pessoas hoje, os louvores que seriam a Deus, têm sido muito em cima do homem, tem sido um egocentrismo, e na verdade nós que somos cristãos, precisa haver o cristocentrismo, né? Ou antropocentrismo também, que o homem, que é a adoração do próprio homem, o homem como centro, antropocentrismo, o homem como centro ali de adoração. E o egocentrismo, que é o egoísmo também, que ocorre muito, mas nós devemos ser ali o cristocentrismo. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Jesus, o centro da nossa adoração, e não antropos, como é no grego o homem como centro da adoração, tá? Antropos, o homem. Então, uma das coisas que eu já precisava falar é isso: não podemos desviar o louvor. O louvor hoje, nós ouvimos muitos louvores assim, quase como uma vingança, quase como, você vai ver eu aqui, e você vai ver agora, você vai ver como vai ser diferente, porque você vai ter que aplaudir eu aqui, e você vai ter que quase como me adorar. Então tá desse jeito, o antropocentrismo, que é o homem. Tá? Continuando aqui, se vocês escutarem algum barulhinho, já vou até avisando no vídeo aqui, que nós temos uma reunião daqui a pouco com adolescentes, daqui a pouco, mas já estamos fazendo o vídeo de hoje aqui. Vamos lá, continuando. A introdução. Para quem ama a Deus, ter a oportunidade de louvá-lo é muito bom. Mas fazer isso em comunhão com os outros. Então já nos chama também a atenção aqui que o louvor precisa ser em comunhão.
Então, para o louvor ele fluir, a presença do Espírito Santo acontecer em nosso meio, na nossa igreja, precisa haver comunhão. O comentarista aqui, ele até fala aqui, é muito gostoso ouvir a igreja toda cantando junto. Você não acha? Com certeza, eu que sempre estou na minha igreja, no grupo de louvor lá, adorando a Deus, também louvando ao Senhor. É muito bom quando a igreja participa, a igreja adora ao Senhor, louva ali junto conosco, chora na presença do Senhor, cantam a mesma letra ali, é maravilhoso quando acontece isso. E estando em comunhão, é claro que o Senhor ele vai nos abençoar, porque é muito bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de número 133, versículo de número 1. Se nós vivemos em comunhão e nós estamos louvando em comunhão, as coisas elas vão acontecer maravilhosamente bem dentro do culto. Depois aqui na leitura bíblica em classe, ele vai citar no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1 a 3, que Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, o Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Então aqui uma adoração no livro de Êxodo, depois tem no livro de Neemias também, na dedicação dos muros de Jerusalém, que foram restaurados, foram levantados. Depois houve ali os levitas, estavam ali, Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. Então foram ali adorar, louvar ao Senhor. Então era um dever nosso em adorar ao Senhor. Essa é a lição de número 7, lembrando para você, da Escola Bíblica Dominical, classe Juvenis. Tópico 1. A adoração é para todos. Veja bem. Então, é para mim, que estou aqui. É para o Mateus que está ali filmando. É para você que está me assistindo. A adoração é para todos. Como vimos na lição 4, o louvor a Deus é um dever de todo cristão. Se formos mais fundo na Bíblia, veremos que Jesus deixou claro que a adoração a Deus não depende de um lugar ou momento específico. Aqui entra no texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 23, que diz aqui que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha que tremendo esse texto do Evangelho de João, que fala de adoradores. O Senhor busca tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor está aí buscando adoradores. Eu quero ser um adorador, o Mateus quer ser um adorador, você que está me ouvindo aí quer ser um adorador? Então, o Senhor aqui, ele nos chama a atenção que ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso significa que em espírito e em verdade? Então pode significar que tem pessoas que não adoram em verdade. Claro, né? Tem pessoas que não adoram em verdade. Mas o Senhor procura, Ele conhece o meu coração e o teu coração também. E Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Daí, na continuação aqui, o comentarista diz assim: sim, mas o que isso quer dizer? Daí ele comenta do povo judeu que adorava a Deus no templo. Até o texto fala aqui que alguns adoravam lá em Jerusalém, enquanto os samaritanos adoravam em outro monte, Gerizim. E esse texto ele me chama a atenção, mesmo sempre me chamou a atenção, porque há uma conversa aqui com a samaritana.
E a samaritana, ela começa a perguntar para Jesus assim, para Jesus, qual é o lugar correto para essa adoração? É em Jerusalém ou é em Gerizim? Então há essa pergunta da samaritana. É claro que o comentarista ele não comenta aqui, mas lá os samaritanos eles não podiam adorar em Jerusalém por causa da briga que havia entre esses dois povos. Os judeus, um povo de Deus, escolhido, puro, não se misturava com outros povos. Os samaritanos, que já na história é um povo que surgiu da mistura dos povos, considerado pelos judeus como imundos. Mas o povo samaritano, eles também buscavam a Deus. E lá no Monte Gerizim, eles montaram um lugar para adorar. Montaram um lugar. Só que o problema é que nesse monte não havia só um lugar para adorar o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus que eu e você servimos. Não. Nesse lugar também existiam outros deuses. Infelizmente, eles misturavam ali, naquele lugar. Era esse um dos problemas que acontecia lá, que não é o assunto aqui da lição em si. Mas eu gostaria só de dar esse toque para você. Mas lá nesse monte, mesmo assim, a palavra de Jesus para essa mulher samaritana, que por incrível que pareça é alguém que parou para ouvir Jesus ali, alguém que serviu água para Jesus naquele lugar, que judeus e samaritanos não se conversavam, mas era uma mulher que mesmo assim serviu ali para Jesus. E ela começou a conversar com Jesus e meio que interrogar Jesus, para saber sobre Jesus. Mas Jesus aí falou para ela, ei mulher, falou da vida dela, que teve 5 maridos, e que ela estava agora não era dela também. Falou tudo isso para essa mulher. Mas o interessante aqui é que ele chegou num ponto ali que ele falou para ela, viu? Ela quis especular ele assim, então, qual lugar que eu devo adorar? Lá ou aqui? Jesus sendo um judeu, de repente ele poderia dizer, como judeu, não como Jesus. Ele poderia dizer, não, tem que ser lá no Jerusalém, lá no Monte Jerusalém, lá no Jerusalém. Como alguns fariseus, infelizmente, fazem. Fariseus modernos do dia de hoje que falam que tem que ser para adorar em tal lugar. Olha, presta atenção, não pode. Falam esse tipo de coisa. Mas não, Jesus falou o que para ela? Olha, não importa. Não importa onde você adora a Deus. Não importa. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E não importa se é em Jerusalém, se é no Gerizim. Não importa. Importa que o adorem. E aí Jesus mostra isso. E para nós que estamos falando nessa lição de número 7, louvor e adoração, o dever de todos, isso nos mostra que devemos e temos o dever de adorar independente do lugar. Eu posso adorar a Deus aqui? Na verdade eu estou adorando Ele, fazendo esse vídeo nesse momento. Meu filho que está ali cuidando do vídeo, está adorando a Deus também. E nós estamos aqui adorando ao Senhor. Tá. Mas o texto ainda fala aqui a respeito dos samaritanos, tal, mas isso é o ritualismo religioso sem espiritualidade, repetindo gestos e orações mecanicamente. Tanto era assim que os principais do templo procuravam matar Jesus, o Messias enviado por Deus. Daí está em Lucas capítulo 19 e versículo 47. Esse texto você pode dar uma lida aí, uma meditada. Então, o comentarista até fala dos verdadeiros adoradores do Deus vivo, que tem outra mentalidade, tá? Então, depois fala que, então a gente não precisa ir à igreja para adorar a Deus. Esse é um terrível erro que muitos cometem. Primeiro, é bom estar com os irmãos juntos na igreja. Essa comunhão em adorar ao Senhor é muito bom. Tem pessoas que acham que é só para ir orar no monte, que é uma coisa que eu gosto particularmente de fazer muito. Mas muitas pessoas acham que é só o monte. Não preciso mais na igreja porque eu tenho que orar no monte. Então, há cada um puxando para o seu lado o que deve ser. E a verdade é que precisamos ir para a igreja mesmo, precisamos adorar. E tem pessoas que se aproveitam de algumas situações e falam, não preciso ir na igreja mais, eu vou adorar, só vou assistir programas de televisão que falam de Jesus, o meu culto vai ser em casa, vou tomar até ceia em casa. Não, está errado. Nós precisamos adorar ao Senhor. Precisamos estar reunidos na igreja também, louvando a Deus, adorando ao Senhor, buscando a presença dEle. Depois ele fala aqui também, Jesus não estava criticando o ato de adorar a Deus no templo, mas o de fazê-lo com um sentimento sincero
de amor e devoção ao Senhor. Está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, que você pode também ler. Claro que você pode fazer os seus comentários também, depois dessa aula embaixo ali, faz os seus comentários. Tópico 2, louvando todos juntos. Uma das mais tradicionais formas de se louvar ao Senhor nas igrejas evangélicas são os cânticos congregacionais. Daí ele cita a igreja como Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, possuem hinários, isto é, livretos com letras de hinos verdadeiros clássicos que são cantados por toda a igreja no culto, ou nos cultos. Isto não vem de agora. Daí ele cita aqui Êxodo capítulo 15, o versículo de número 1. Então, é uma das coisas que são citadas aqui, Êxodo capítulo 15, o versículo de número 1. Podem entrar aí, nós estamos filmando, eu falei para vocês que nós íamos fazer um barulhinho, daí o Mateus fecha a porta de novo. Não liguei, eu sei que o vídeo está rolando aí, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que, todo tempo, tem que correr atrás, então vamos ter que fazer dessa forma mesmo. Louvando a Deus. Êxodo capítulo de número 15 e versículo de número 1. Lemos que Moisés, juntamente com todo o povo de Israel, cantou um cântico ao Senhor. Por que esses hinos existem? Há uma pergunta aqui que um comentarista faz: por que os hinos existem? Esses hinos, além de belos, são verdadeiras aulas acerca das doutrinas básicas da fé cristã. Mateus, pega para mim uma harpa cristã lá, que eu quero mostrar para os irmãos que estão nos assistindo aqui. Vamos fazer aula assim hoje, pessoal. Apesar, né, que sou líder de adolescente também, não posso ser diferente, sou tudo meio assim. Vamos lá. Olha, então, harpa cristã é isso daqui. Só que outras igrejas têm hinários, cantor cristão, e esses livros aqui, esses livretos, pode-se dizer também, eles que são usados para se louvar, ter o louvor congregacional dentro das igrejas. Então aqui tem um hino que chama a atenção, o hino 291, que diz aqui a mensagem da cruz. Por exemplo, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Nos fala do alto preço que Jesus pagou por nossa salvação. Então, o comentarista aqui, ele faz esse comentário aqui a respeito do hino da harpa cristã, o hino 291. Daí temos um também que fala aqui o 304. O 304 fala aqui a face adorada de Jesus, o nome do louvor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. E assim por diante, que fala aqui da harpa cristã, que é o que nós usamos na Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui fala também, assim como a Bíblia, estes hinos foram compostos ou traduzidos para o português há muito tempo. Então é normal encontrar algumas frases que caíram no desuso hoje. Algumas frases que elas são diferentes da época que nós vivemos hoje, mas são hinos maravilhosos, aonde homens de Deus oraram, jejuaram, consagraram e prepararam o melhor para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Daí até cita aqui o hino nacional brasileiro, que também é um hino que nós respeitamos e sentimos uma emoção muito forte, e fala aqui uma palavra aqui, ó, plácidas, retumbante, fungitas. Então ele cita assim, que não é porque alguns nomes são antigos, algumas frases, algumas palavras, que não podemos sentir nada, ou parar de escutar.
Tópico de número 3. E os corinhos? Os corinhos são outra forma muito popular de louvarmos a Deus. Nos cultos, geralmente, eles possuem letras mais simples e, por isso, facilmente memoráveis. Então, os corinhos são que o pessoal geralmente canta nas igrejas. Tem vários corinhos aí. Até tem algumas harpas daquela maior lá, harpas cristãs, que elas vêm no final também corinhos para cantar com a igreja. E o que acontece com os corinhos? Eles são mais fáceis, com certeza são mais fáceis que os hinos, mas eles também, eles caem até quando nós temos a harpa cristã, nós deixamos do lado os livrinhos de corinhos. Eu tenho livrinhos de corinhos lá, que ficam do lado das harpas cristãs. E o pessoal tem no final ali, diz assim, ó, melhor eu ler, que eu já vou pegar um livro de corinhos ali, que eu tenho aquele rosa lá, Mateus, lá na mesma, tá junto com a harpa cristã aí, eu já vou pegar para ler com vocês, bem isso daí, eu já vou pegar para ler com vocês, estou pedindo pro Mateus lá. Diz aqui, ó, suas melodias costumam ser bem agradáveis e bem marcadas, por isso costuma fazer sucesso entre jovens. Por essa característica é fácil pensar que seria uma coisa recente, mas corinhos são antigos. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês verem um corinho. Vamos ver aqui, para vocês terem uma ideia como que é um corinho de repente. Aqui ó, celebrai a Cristo, celebrai. Aí o pessoal bate palma, né? Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Daí o pessoal canta lá, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Então, são corinhos assim que muitas vezes são cantados. Deixa eu ver outro aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto, lado a lado, andarmos com Jesus. Então tem uns corinhos assim, que eles com o tempo acabam se tornando antigos. Então, há uma pergunta aqui. Por essas características, é fácil pensar que seria uma coisa recente, mas os corinhos existem há muitas e muitas décadas. Há de todos os estilos musicais, desde aqueles compostos em ritmos tipicamente brasileiros e aos que são versões em português de sucesso da música gospel internacional. Eles são mais fáceis porque não substituem os hinos? Tem uma pergunta aqui. Ambos têm por finalidade louvar a Deus. Então, tanto o corinho como os louvores congregacionais, os louvores com grupo de louvor, são excelentes e ótimos. Os corinhos que se cantam hoje não são os mesmos cantados há 10 anos. Né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Tipo assim, esse hino é antigo, mas são louvores hoje que você não vê. Os adolescentes, no caso que eu como coordenador, eu não vejo eles, eu não ouço eles cantarem esse hino. De repente dá para colocar aqui. Vamos lá. Tópico 4. Vamos ouvir o coral da igreja. Um coral é uma antiquíssima forma de se louvar a Deus. Já lemos em lições anteriores, como Neemias organizou os levitas e tudo mais. A gente já até comentou. O coral é diferente do canto congregacional. Qual o objetivo, então? Há uma pergunta aqui. Tá. Mesma forma, adorar a Deus. Quando nós ouvimos as músicas do coral, por exemplo, a nossa igreja tem o coral Rosa de Saron. Quando nós ouvimos o coral Rosa de Saron, é maravilhoso ver as letras dos hinos, elas edificam a nossa vida e nós sentimos a presença do Espírito Santo ouvindo as letras do coral. Então, o coral também tem a mesma função de comunicar a mensagem do Senhor. Daí eu estava observando aqui o subsídio de número 1, a música é um presente de Deus que Ele nos deu, a música de forma que pudéssemos comungar com Ele. A música pode
e serve a muitos propósitos variados, mas a Bíblia deixa claro que a sua função mais importante é adoração. Então a música é para adorar ao Senhor. Depois ele cita aqui novamente que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 24, que é a mulher no poço aqui, que Deus dentro dessa lição nos mostra isso. E no subsídio 2, a gente já vai estar quase encerrando, estamos acabando aqui já, diz aqui: sim, através de Jesus Cristo podemos agora entrar na presença de Deus e comparecer à sala do trono, pois fomos comprados pelo sangue derramado e feitos filhos de Deus. Então, havia um lugar de adoração, o tabernáculo, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa ali da arca. Deus olhava, via o sangue por ali coberto, mas não aquele sangue cobria o pecado do homem, mas não retirava. Aí Jesus Cristo, o sumo sacerdote, também Cordeiro de Deus, que eu acho que já citei em algumas das aulas, mas vou repetir. Cordeiro de Deus morreu no lugar daqueles cordeiros e principalmente morreu no nosso lugar. Derramou o seu sangue, Jesus não tinha pecado nenhum. Entrou agora como sumo sacerdote dentro do santo dos santos, e ali com o seu próprio sangue ele derramou o sangue dele ali, e agora não é mais um sangue cobrindo a tampa da arca, ou seja, o propiciatório não é mais apenas cobrindo, mas o próprio Jesus agora arranca o pecado do mundo. Ele arranca o pecado. Não serve apenas uma vez por ano Jesus sacrificar uma vez por ano, não. Um único sacrifício por nós, único, exclusivo e único sacrifício. Morreu uma vez por nós, derramou o sangue na cruz por nós, entrou no Santo dos Santos, o véu do templo se rasgou. Isso significa que por isso eu e você podemos adorar em espírito e verdade. Por isso que eu e você agora temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. E por isso o nosso louvor, ele tem uma importância muito grande. Nós temos sim um dever de louvar aquele que nos resgatou do pecado, aquele que nos resgatou porque era para nós estarmos mortos, era para nós sermos condenados, mas Jesus Cristo, ele nos resgatou, então é nosso dever, porque ele é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida, é o nosso dever em adorar ao Senhor, em louvar ao Senhor, é o nosso dever, a nossa boca que é santa, que precisa ser, render louvores ao Senhor. Então, esta é a lição de hoje. Deus abençoe a tua vida. Dá uma olhadinha lá no like. Um abraço para o professor Márcio Mainartes, que ele tem as suas aulas de adultos. Vai estar o link ali. Um abraço a todos também. Ouçam o meu programa de rádio toda terça, das 15 às 16 horas. Tá o link também ali. Entra na minha página lá. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. E dá um like lá. Dá um like, manda para os teus amigos também esse vídeo. Nós esperamos que você assista e que essa aula venha mesmo de encontro à tua vida, de encontro ao teu coração, e que você venha ser feliz assistindo essas aulas. Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor, e até semana que vem, se assim Deus permitir.